Nesta semana, os seguidores da TV Cidade Verde no Instagram escolheram o tema do nosso quadro. Foram mais de 3.000 visualizações em 24 horas. Nós vamos ver o resultado aí. Nós perguntamos aí sobre 2 temas, né? Nós fizemos a nossa enquete, escolha o tema do quadro Seu Direito do Notícia da Manhã e colocamos 2 opções: direito de recorrer a multas de trânsito e direito do cliente com operadora de telefonia. Colocamos a votação para os nossos seguidores no Instagram e o resultado é o seguinte: 57% escolheram o tema 1, direito de recorrer a multas de trânsito, e 43% escolheram o tema 2, que vai ficar para uma próxima oportunidade. Também é um tema muito importante porque tem muita gente com dúvida. Então, agora nós vamos ver a nossa reportagem que traz um número revelador. Em Teresina, no ano passado, a S-Trans recebeu mais de 3.000 recursos de multas aplicadas aqui na capital, mas só 14,3% desses recursos foram considerados válidos e as pessoas tiveram as multas extintas. Vale a pena recorrer? Veja o que o condutor de Teresina pensa sobre isso na reportagem de Josiane Souza. A pressa rotineira, o caos no trânsito ou até mesmo a irresponsabilidade. Muitos são os motivos que levam as pessoas a cometerem infrações ao dirigir um carro ou pilotar uma moto. E as irregularidades não são difíceis de encontrar. O senhor já recorreu a alguma multa de trânsito? Já. Conseguiu o resultado? Absolutamente não, porque só eles mesmos decidem por eles mesmos e não aceitam absolutamente nenhuma explicação. Já. Conseguiu ganhar? Não. Não, ainda não. Sabe que é possível recorrer? Sei sim. Sempre que o motorista acreditar que foi autuado injustamente, ele tem o direito de se defender, podendo assim economizar alguns reais e ainda evitar a perda de pontos na carteira. Em 2018, a S-Trans recebeu mais de 3.000 recursos contra multas. Deste total, apenas 441 foram deferidos. Já este ano, entre os meses de janeiro e fevereiro, 984 recursos já foram solicitados. O assunto agora é discutido no quadro Seu Direito. Quem está aí com você, Nádia? Bom, José, aqui no estúdio a gente recebe o advogado, presidente da Comissão de Direito e Trânsito da OAB Piauí, doutor Carlos Terto. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. A gente mostrou aí as multas de Teresina, algumas pessoas recorreram, conseguiram ter os recursos deferidos, mas a maioria não conseguiu. Agora a gente quer saber também com relação a outras multas. A nossa pergunta é: onde devo recorrer quando as multas são federais ou estaduais? Bom, isso é muito simples. Eu vou acrescentar aí municipais também, Ok. No caso onde tem um trânsito municipalizado. Você recorre à própria instituição. Por exemplo, S-Trans recorre, o primeiro recurso é a defesa, que você impetra na S-Trans, sendo negado, você apresenta um recurso para a Jari. Da mesma forma, se for na PRF, a primeira defesa é na PRF e a segunda da Jari e da PRF. Se for DENIT, da mesma forma, primeiro a defesa ao DENIT e o segundo passo, se for negado, um recurso à Jari do DENIT. É um processo muito burocrático, doutor Carlos? Eu digo que é um pouco burocrático porque você tem que analisar o auto de infração, se tem alguma falha, porque ele tem que ser perfeito, ele tem que ter o preenchimento, se ele for manual, o preenchimento perfeito. Se for através de radares fixos ou móveis, por exemplo, tem que ter, por exemplo, a oferição daquele equipamento, se está em dia, se não está. Então, a gente tem que analisar todo o conjunto que procedeu àquela infração, o auto de infração. Aí sim, nós veremos se há como recorrer ou não. Nós temos aqui a próxima pergunta, que é exatamente de que tipo de multas eu posso recorrer. Bom, todo e qualquer tipo de multa de trânsito é cabível recurso. Não tem aquela que é excludente. Por exemplo, não uso do cinto de segurança, a alcoolemia, quando é pego num teste do etilômetro, a pessoa pode recorrer, pode e deve
recorrer, porque é o nosso direito constitucional a ampla defesa e o contraditório. Então, nós devemos, sim, recorrer de toda e qualquer autuação de trânsito. Vamos à próxima pergunta que nós temos sobre esse assunto. Quais são os prazos e quando não posso recorrer? Bom, o prazo, ele se inicia a partir quando há uma infração, o órgão de trânsito, ele tem 30 dias para expedir aquela notificação. Se essa notificação é o primeiro prazo, se essa notificação não é expedida dentro do período de 30 dias, veja, a expedição dentro de 30 dias, aquele auto de infração poderá ser anulado. E quando você recebe dentro do prazo, foi expedida a notificação, você recebeu ela em casa, no próprio auto de infração, quando você recebe, já tem a data para o seu recurso. Em média, da data da infração o final do prazo do recurso gira em torno de 45 a 60 dias. Então, é um prazo bem longo, dá para a pessoa recorrer. Lógico, tem aqueles casos que os Correios demoram a entregar aquela notificação ou os Correios não localizam o proprietário do veículo. Portanto, eu peço que todos os proprietários de veículos deixem atualizados os seus endereços junto ao órgão de trânsito. Para não perder os prazos, né? E quando não posso recorrer? Eu elenco somente um caso. Quando você perde o prazo de recurso para a Jari, que é o último prazo ali para recurso, porque você poderia ir até para o CETRAN. Só que para ir para o CETRAN, que é o terceiro grau administrativo, tem que apresentar o recurso para a Jari. Então, se você não apresentou o recurso para a Jari, perdeu-se o prazo. E aí a gente tem uma pergunta muito próxima a essa sua resposta. Caso eu pegue a multa antes de recorrer, a negação do recurso é certa? Não, a pessoa pode pagar aquela multa e recorrer. Não tem problema nenhum. Aí depois é restituído? Agora a pessoa, o condutor ou quem apresentou a defesa poderá ter aquele valor restituído. Caso seja deferido o pedido do condutor. E a próxima pergunta é: o recurso suspende os prazos de pagamento? Essa é uma excelente pergunta. Lógico, quando você apresenta o recurso, aquela notificação e aquele pagamento ele fica suspenso, né? Entretanto, se dentro daquele prazo vencer o licenciamento do seu veículo, o Código de Trânsito ele diz que o órgão só libera o documento se tiver tudo pago. O que ocorre? Mas ainda está num prazo que suspende o pagamento. Teoricamente, não era para ser pago, mas essa infração, enquanto tivesse em recurso. Mas, infelizmente, o DETRAN ele só libera o documento se tiver pago. Aí entra aquela questão, paga e tenta a restituição depois. Tá bom, se você tem ainda alguma dúvida ou precisa ouvir de novo a explicação, você pode rever o nosso vídeo do seu direito de hoje no nosso aplicativo CV Play. Nós conversamos aqui com o Dr. Carlos Terto, que é presidente da Comissão de Direito e Trânsito da OAB Piauí. Muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Eu quero deixar sua mensagem, o final de semana está chegando. Por favor, não beba e dirija o seu veículo. Um abraço. E evite as multas. E evite as multas. Obrigada, doutor.